Então vamos lá, pessoal. Nossa passagem está em Lucas 10, 19, que diz assim, ó. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Amém? Você não recebeu, primeira coisa que nós já vamos quebrar um paradigma aqui. Você não recebeu autoridade para parecer poderosa, poderoso. Você recebeu autoridade para não ser governada pelo poder das trevas. É para isso que tu recebestes a autoridade, tá? Então eu quero começar com uma pergunta. Alguns aqui já sabem a resposta, porque eu já dei aula sobre isso e a maioria vê eu falando muito sobre isso aqui. Mas tem pessoas novas, tem pessoas no grupo que não sabem, né? Então eu quero já começar com essa perguntinha e quebrando aí esse paradigma que todo mundo pensa e tem muita gente que nem conhece, nem sabe. O que é que tem no Novo Testamento que não tem no Velho? Pode escrever nos comentários aí, no chat. Eu falo comentários, né? Tô achando que eu tô no Instagram. Coloco no YouTube. Coloca aqui no chat, gente, por favor. O que é que tem? O que é que não tem? Não tem no Velho Testamento e tem no Novo. Só tem no Novo Testamento, não tem no Velho. Se arrisca, pessoal, escreve aí. Se arrisca. Tem alunas minhas aqui que já sabem o que é e não está escrevendo. Eita, Glória, cadê o povo? Ariane, Juliane, Nair, Melanie, Nayara, Andresa. Só a Marjorie colocou aqui que é expulsão de demônios. Só a Marjorie que colocou. Ó, vou colocar. Expulsão de demônios. É isso mesmo. No Velho Testamento não tem, só tem no Novo. Sabe por quê que não tem expulsão de demônios no Velho Testamento? Porque só um reino pode expulsar outro reino. Já anota isso. Só um reino pode expulsar outro reino. Então é sobre isso que nós vamos aprender hoje. Vamos começar pelo que Jesus não disse, tá? Pelo que Jesus não disse. Ele não disse assim, ó, eu dei a vocês poder para fazer qualquer coisa. Não foi isso. Porque tem muita gente que acha que foi. Ele disse assim, eu vos dei autoridade. Autoridade. A palavra autoridade no grego escreve exousia. Exousia significa autoridade. E não dinamis. Então vamos lá. Exousia está relacionada à autoridade, a direito, à legitimidade, meu Deus. Competência para poder agir. E dinamis, não sei se lê dessa forma, porque é grego, está relacionado a poder, capacidade e força. Então, vamos lá. Quando fala lá, eu vos dei autoridade, está falando exousia no grego. Então, significa uma competência para agir, um direito que você tem, ok? É uma autoridade, um direito. Então, quando você entende isso, a palavra real que está escrita lá, você começa a ver a leitura de uma forma diferente. Porque a autoridade é algo que se recebe, não é algo que se inventa. Então, eis que vos dou autoridade, vos dou autoridade. A autoridade espiritual não nasce do esforço humano, ela vem de delegação. Quem tem autoridade é quem foi enviado. Quem foi enviado fala em nome de quem enviou. Porque alguém, gente, pode possuir forças sem possuir autoridade. Uma pessoa pode ter força física
E ter direito, eu vou estar falando aqui de força, porque a outra palavra, né, que está relacionado, que é dinamis, ela está relacionada à força, ok? A poder. E não é isso que a palavra fala aqui de autoridade. Então, essa autoridade espiritual aqui, ela não nasce do esforço humano. Entende? Vocês estão entendendo? Fala aqui para mim, porque vocês falaram que na última vez eu estava falando muito rápido. Então, vocês vão me guiando. Eu preciso que vocês vão me guiando aqui, tá bom? Então, uma pessoa pode ter força física e não ter direito de entrar em determinado lugar. Um criminoso pode ter força para ameaçar alguém, mas não possuir autoridade legítima para governá-lo. Então, Jesus está ensinando aqui que a vitória espiritual do discípulo não depende de ele ser mais forte que o inimigo dele. Vocês estão entendendo? Ó, a vitória sua espiritual não depende de você ser mais forte do que o seu inimigo. Depende de você estar debaixo de uma autoridade maior. Isso aqui é poderoso demais. Isso aqui é muito poderoso. Por que Jesus precisou dar autoridade? Porque existe uma coisa chamada desproporção de forças. Olha só para os discípulos de Jesus. Eles não eram anjos, eles não eram guerreiros, eles não tinham conhecimento teológico completo, eles não eram guerreiros celestiais, tá? Eles não tinham conhecimento teológico completo, eles não tinham experiência ministerial extraordinária. E o que Jesus faz? Jesus envia eles para um território espiritualmente hostil. E então Jesus diz assim, ó, vão debaixo da autoridade que eu lhes concedi. Isso aqui significa o quê? Que a autoridade do enviado não nasce da capacidade do enviado, mas da autoridade de quem o enviou. É isso que está dizendo aqui, é isso que está dizendo em Lucas 10. Quem quiser já pode anotar essa frase, porque essa frase é muito poderosa. A autoridade do enviado, ou seja, do discípulo, do que você achar melhor, né? A vitória espiritual do discípulo não depende, não nasce da capacidade do enviado, mas da autoridade de quem o enviou. Ou seja, não depende de ele ser mais forte do que o inimigo. Depende dele estar debaixo de uma autoridade maior. Essa é a chave de Lucas 10. Então, eu quero dar um exemplo aqui para vocês. O policial, ele não possui aquela autoridade por causa de quem ele é, mas porque existe uma autoridade superior que o investiu daquela função e o enviou para poder fazer, para exercer aquela função, certo? Então, imagine um policial chegando numa ocorrência. Ele olha para uma pessoa que está causando a maior confusão e diz assim: pare, se afaste, coloque as mãos para onde eu possa ver, né? Mão para trás, coloque a mão para onde que eu possa ver. Não é assim que o policial fala? Então, pensa agora, por que aquela pessoa obedece? Por que ela deveria obedecer um homem que chega falando assim: pare agora, afasta, coloca a mão onde que eu possa ver, mão para cima? Por que uma pessoa deveria obedecer? Por quê, gente? Não é porque o policial é mais forte, não é porque ele é mais inteligente, porque ele tem uma personalidade, uma roupa imponente, não é. É porque ali, naquele momento, ele está revestido de uma autoridade que não nasceu nele. A autoridade que ele exerce foi delegada a ele pelo Estado. A autoridade que ele está exercendo ali foi delegada a ele pelo Estado. Ele fez um treinamento, ele foi nomeado, ele recebeu uma função, uma identificação, uma jurisdição. Então, quando ele coloca a farda e entra em serviço, ele não está ali simplesmente como João, José, Pedro, seja lá quem for. Ele está ali como um representante de uma autoridade superior. Então, quando ele dá uma ordem legítima, aquela ordem carrega um peso que vai muito além da pessoa física que está falando. E é aqui que está a aplicação espiritual. Quando Jesus envia os discípulos em Lucas 10,
Eles não estão indo como homens comuns tentando enfrentar demônios, não. Tentando enfrentar demônios com a própria força. Não. Eles estão indo como enviados de Cristo. É como o policial que fala assim, pare, né? Pare. Mas por trás daquele pare, existe a autoridade do Estado que enviou o policial. O discípulo, ele fala assim, em nome de Jesus, saia. Quem está compreendendo? Ótimo. Isso aí, gente. Vão me sinalizando com as mãozinhas, tá? Para eu não falar mais tão rápido. Então, até aqui, beleza, todo mundo compreendeu. Agora vamos lá voltar um pouquinho para o texto. Os 72 retornaram dizendo assim: Senhor, os próprios demônios os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Então preste atenção nessa frase. Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Eles perceberam pelo teu nome. O poder não estava neles, estava no nome de Jesus. E Jesus responde: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Gente, isso é poder? Presta atenção. Isso aqui é mais profundo do que simplesmente falar assim: parabéns, vocês expulsaram demônios. Presta atenção no que Jesus responde. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Jesus está colocando a missão deles dentro de uma realidade muito maior. O reino de Deus está invadindo o território que antes estava sob domínio das trevas. É aqui em Lucas 10 que o reino de Deus está invadindo o território que antes estava sob o domínio das trevas, porque ele enviou os discípulos. E aqui está uma revelação que muda um pouco o seu entendimento. Quando os discípulos voltam dizendo assim, Senhor, até os demônios se nos submetem pelo teu nome, isso está lá em Lucas 10, 17, Jesus não responde apenas sobre os demônios. Jesus está respondendo que ele viu Satanás caindo, gente. Ele viu Satanás caindo como um relâmpago. Por que que Jesus fala isso? Por que é tão sério essa parte aqui que eu quis frisar para vocês não esquecerem mais. Porque o que estava acontecendo atrás dos discípulos era maior do que uma série de libertações individuais. O reino de Deus estava chegando, tinha chegado. Antes, o domínio das trevas comandava tudo. E agora, era mais do que uma simples libertação. Vocês estão entendendo? É como se ele dissesse assim, ó, vocês estão participando de algo maior. A derrota progressiva do domínio de Satanás diante da chegada do reino. Eles estavam anunciando o reino de Deus ali. E quando o reino de Deus chega, um governo está chegando. Pensa assim, ó, imagine um território dominado antes por um governo ilegítimo, gente, é ilegítimo, tá? Ele era governado, dominado por um governo ilegítimo. Durante anos, aquele governo controla tudo. Então chega o verdadeiro rei. E a partir daquele momento começa uma mudança de domínio. É isso aqui que Jesus está mostrando. O ministério dos discípulos era uma espécie de sinal de que o domínio das trevas estava sendo confrontado pela chegada do reino de Deus. É por isso que pouco antes, em Lucas 10, 9, Jesus manda os discípulos anunciarem assim, ó, é chegado sobre vós o reino de Deus. Um pouco antes, Lucas 10, 9. É chegado sobre vós o reino de Deus. Então, percebe aqui a conexão, ó. O reino anunciado, os enfermos restaurados, demônios expulsos, domínio das trevas confrontado. É a partir daí que aí começa. O reino anunciado, enfermos curados, demônios expulsos, entendeu? O domínio das trevas começou a ser confrontado. Então não era evento
que estavam desconectados ali, não, sabe? Ali era uma manifestação de uma realidade. O rei chegou, é chegado o reino. Até aqui, ok? Perfeito. Aí depois vem pisar serpentes e escorpiões. O que Jesus está realmente dizendo aqui? Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Primeiro perceba uma coisa. Jesus não diz, eu dei a vocês forças para lutar contra serpentes e escorpiões. Ele diz autoridade para pisar. Então, gente, por isso que eu falo, a gente tem que ler com cuidado. O Senhor não te deu força, não, ele te deu autoridade. Autoridade. Existe uma diferença. Pisar é uma imagem de subjugação. Quando alguém pisa em alguma coisa, aquela coisa está debaixo dos seus pés. A imagem não é de uma batalha equilibrada. Presta atenção, não é uma batalha equilibrada, é uma posição de superioridade concedida. Quando você tem autoridade no Senhor, você tem uma superioridade concedida. E isso conversa muito com uma linguagem que atravessa a Bíblia. Porque olha só, no Salmo 110:1, fala assim, ó: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Paulo usa essa mesma linguagem em 1 Coríntios 15:25, que fala assim, ó: porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos teus pés. Olha a conexão: pés, submissão, governo e reino. Então, quando Jesus fala em pisar, existe uma linguagem de domínio por trás da imagem. Anota isso. Anota isso. Quando alguém pisa, aquela coisa está debaixo do pé. O Senhor te deu autoridade para pisar. É uma posição de superioridade concedida, ok? Mas existe algo ainda mais interessante, porque Jesus escolheu justamente a palavra serpentes e escorpiões. Por que será? Porque os dois possuem uma característica em comum. Eles ferem através daquilo que carregam. A serpente possui veneno, o escorpião possui ferrão também. Ou seja, o perigo não está apenas na aparência. Existe algo dentro deles capaz de produzir danos. E espiritualmente falando, isso é muito interessante. Porque existem coisas que parecem pequenas, mas carregam capacidade destrutiva. E o inimigo age em tudo. Uma mentira pequena parece uma coisa pequena, mas tem uma capacidade destrutiva enorme, porque está sob o poder do inimigo. Um ressentimento, uma mágoa, aparentemente pequeno, está sob o poder do inimigo. Uma tentação, aparentemente pequena, uma concessão também aparentemente pequena, uma desobediência aparentemente pequena. O problema não é apenas o tamanho, sabe? Foi uma pequena, um pequeno ressentimento, uma pequena mágoa, foi uma pequena mentira, não importa. Fez, é contra o Senhor, é contra aquilo que o Senhor faz, fala, nos dá ordem. O tamanho daquilo não importa. O tamanho que está diante de você não importa. É o que aquilo pode produzir se você permitir que avance. É o problema. Gente, o inimigo, ele não respeita quem ora bonito, não. Pode orar, filha. Pode orar lindamente. Pode ouvir louvor. Pode fazer o que você acha que é bonito e maravilhoso. Mas se você não respeita, não obedece, não adianta. O inimigo não respeita quem ora bonito, ele respeita quem sabe quem é. Ele respeita quem tem autoridade espiritual.
E a autoridade começa no governo interior. Antes de ter autoridade sobre o ambiente, você precisa ter autoridade sobre você mesmo. Não tem como você ter autoridade sobre o ambiente se você não tem autoridade sobre você. Isso aqui é uma chave poderosa. Se eu fosse você, eu anotava. Jesus não está ensinando assim, ó, você nunca será atacada. Porque isso aqui seria contraditório pelo restante do Novo Testamento. Os apóstolos, eles foram perseguidos. Paulo foi preso, Pedro sofreu, cristãos foram mortos. Então, Jesus não está ensinando que você nunca será atacado. Então, assim, nada vos fará dano algum não pode significar que nenhum cristão sofrerá dano algum. Anota isso. Porque senão seria contraditório. Concorda? A Bíblia inteira prova o contrário. Isso aqui é profundo, gente. É uma revelação muito grande. Vocês precisam anotar. A promessa é muito mais profunda. É como se o Senhor estivesse falando assim, ó, o inimigo pode atingir o corpo, mas não pode reivindicar o senhorio sobre aquele que pertence a Cristo. Pode haver sofrimento, mas o sofrimento não se torna senhor. Pode haver perseguição, mas a perseguição não determina a fidelidade. Pode haver perda, mas a perda não rouba a identidade. Pode haver morte, mas nem a morte consegue separar o cristão de Cristo. Essa é uma autoridade muito maior. Essa é uma autoridade muito maior. Significa isso. Ok? Porque senão, se a pessoa achar que quando fala assim, não vos fará dano algum, nossa, então se eu tiver autoridade espiritual, eu vou pisar em serpentes e escorpiões e eu não vou ser nunca mais atacado. Não existe isso, não é isso que está dizendo. Não é isso que está dizendo. Está dizendo que o inimigo ele pode te atingir, sim, mas ele não pode reivindicar um senhorio sobre aquela pessoa que pertence a Cristo. Olha só para você ver. A palavra pise. Jesus diz assim, ó, pise. É como se ele dissesse assim, ó, não permita que aquilo que se opõe a você determine o seu movimento. Não permita. Ele está mandando, pise. Isso aqui é profundo, porque às vezes o inimigo nem precisa destruir uma pessoa. Basta fazer a pessoa parar. Basta fazer ela parar. E essa é uma das grandes estratégias da batalha espiritual. Vocês sabem que o meu ministério é de libertação. O inimigo quer me derrubar, né? A pessoa fica pensando assim, o inimigo quer me derrubar. Sim, ele quer mesmo. Ele quer mesmo, é verdade. Mas existe algo anterior a isso. Ele, antes de querer te derrubar, ele quer impedir você de avançar. Antes de querer te derrubar, porque ele derruba quem está em movimento. Antes de querer te derrubar, ele quer te impedir de avançar. Porque uma pessoa parada não precisa ser derrotada no combate, ela está parada. Então, ela já deixou de avançar. E sabe o que faz? A pessoa parar de avançar? Você já vai se identificar aí agora, sim ou não, em algumas coisas que eu vou falar aqui. O medo faz isso, faz a pessoa parar de avançar. A culpa faz isso. A vergonha faz isso. O trauma faz isso. A intimidação faz isso. A acusação faz isso. A dúvida faz isso. Vocês estão entendendo? A pessoa começa a pensar assim, ó, eu não vou tentar mais nada não, já tentei demais. Eu não vou mais servir não. Eu não vou mais confiar em ninguém, não vou mais amar, não vou mais obedecer. Eu não vou mais começar. A serpente talvez não tenha destruído a pessoa, mas já conseguiu fazer parar. Já conseguiu. Então pisar também é uma declaração de movimento. Você está dizendo assim, ó, isso está no meu caminho, mas não será o meu destino. Isso aqui é autoridade. Você pode atravessar uma fase difícil sem transformar essa fase difícil em sua identidade. Você pode enfrentar a oposição
sem abandonar seu propósito. Pode sentir medo sem obedecer ao medo. O medo fala uma coisa, se você obedece, você está parado, o inimigo está vencendo. Agora, se o medo fala uma coisa e você enfrenta, você está com autoridade. Você pode ser ferido sem se tornar semelhante àquilo que feriu você. Isso explica sobre todo o poder do inimigo. Então, quando você lê, você tem que interpretar, não é só ler. Porque tem gente que lê a Bíblia muito rápido, sem parar, sem interpretar, e acaba não entendendo. Quando fala assim, ó, sobre todo o poder do inimigo, Jesus não está dizendo que o inimigo não possui poder, gente, porque ele possui. E o texto reconhece isso, né? O texto fala sobre o poder do inimigo, ele tem poder. Mas existe uma diferença entre poder e autoridade. O inimigo pode ter capacidade de tentar, de acusar, de intimidar, de atacar. Mas isso não significa que ele recebeu o senhorio sobre você. Ele não manda em você, não. Ele não é o seu senhor. É como um cachorro atrás de uma cerca. Vamos imaginar. Ele pode ter força, né? O cachorro está atrás de uma cerca. Ele pode ter força, ele pode latir, ele pode assustar, ele pode até parecer ameaçador, causar medo, sabe? Aqueles cachorros que você passa na calçada, eles latem, causa medo, mas está atrás de uma cerca. Ele pode até parecer ameaçador, mas existe um limite. Poder não significa soberania. E Satanás não é soberano. Cristo é o Senhor. Cristo é o Senhor. Talvez hoje. Quem entendeu aqui? Quem entendeu? Porque isso aqui tá para vocês anotarem. É para anotar. É para anotar isso aqui. Porque tem gente que acha que quando fala sobre todo o poder do inimigo, a pessoa, uau, eu sou a bambambam poderosa. Não é isso, gente. A gente precisa interpretar as coisas. Cristo é o Senhor. Talvez você, hoje, tenha uma serpente no seu caminho aí. Não necessariamente algo demoníaco, não, tá? Que eu tô falando, não. Pode ser uma intimidação, pode ser uma tentação, uma mentira, uma pressão, uma pessoa tentando controlar você, uma ferida tentando definir você, pode ser um medo tentando impedir o seu próximo passo. E a pergunta não é por que Deus permitiu que isso aparecesse no meu caminho. A pergunta talvez seja assim, ó, isso vai determinar se eu continuo caminhando ou não. Porque Jesus não prometeu que você nunca encontraria uma oposição na sua caminhada. Mas ele prometeu que a oposição não teria autoridade final sobre o caminho daqueles que pertencem a ele. Então, por que você pode ter medo do diabo e ser governado pela aprovação? Por que, gente? Olha só, quando uma pessoa não consegue dizer não para outra pessoa, então quem governa? Você pode expulsar um demônio em oração, mas não consegue controlar a língua. Então quem que está governando? Você pode falar de guerra espiritual e não conseguir perdoar. Então quem que está governando? Estão conseguindo compreender agora? Você pode declarar autoridade, mas uma crítica destrói seu dia inteiro. Então quem é que está governando? Isso aqui eu estou confrontando vocês. Eu estou confrontando. Porque não é sobre não ter medo de demônio nenhum. Ai, Lu, eu não tenho medo de demônio nenhum, não, na minha vida, não. Não tem medo de demônio nenhum. Beleza. Mas se você não consegue dizer não para uma pessoa, quem é que está governando? Você.
Se você fala que expulsa o demônio em oração, mas não consegue controlar sua língua, quem é que está governando você? Então a gente precisa ser confrontado em algumas coisas. Entende? Existe uma autoridade que não é demoníaca. Vocês precisam aprender sobre isso agora. Porque quando fala, eu te dou autoridade para expulsar, né? Serpente, para pisar serpentes, escorpiões. Existe uma autoridade que ela não é demoníaca. É a autoridade exercida sobre você. Medo, culpa, ressentimento, vaidade, dinheiro, prazer, aprovação, controle, trauma, necessidade de reconhecimento, que é necessidade de aprovação. Preciso de 2 minutos, só um minutinho, pessoal. A minha gatinha tá fazendo um escândalo aqui. Deixa eu abrir a porta para ela. Desculpa, gente. Estão ouvindo? Amém. Glória a Deus. Desculpa, vamos continuar. Até aqui vocês estão entendendo? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Essa autoridade que não é demoníaca, mas ela exerce poder sobre você, você precisa tirar da tua vida. Medo, culpa, ressentimento, dinheiro, prazer, aprovação, tá? Paulo pergunta em 1 Coríntios 6 assim, ó: eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso aqui, ele não está falando de demônio. Ele está falando de domínio. Então, a autoridade espiritual também é não permitir que aquilo que Cristo não colocou no trono passe a governar a sua vida. Anota essa frase. Não permita que aquilo que Cristo não colocou no trono passe a governar a tua vida. Então, o medo está governando a tua vida? A língua está governando a tua vida? A necessidade de aprovação está governando? A vaidade, o dinheiro? O que é que está governando a tua vida? Agora vamos olhar para Jesus no deserto. Mateus 4. Satanás oferece a Jesus pão, espetáculo, poder, e Jesus responde com a escritura, com a palavra, com a escritura, certo? Observe que Jesus, ele não precisa demonstrar quem ele não entra em competição, não faz show, não tenta provar poder, porque ele simplesmente permanece submetido à vontade do Pai. Essa é uma revelação aqui poderosa. Por quê? A primeira demonstração pública da autoridade de Jesus diante de Satanás envolve justamente a recusa de usar a autoridade para satisfazer a sua própria vontade. E isso é autoridade, gente. Isso é autoridade. Agora compare com Pedro. Jesus é preso. O que Pedro faz? Puxa uma espada. E ele tenta resolver espiritualmente uma situação espiritual utilizando força humana. Jesus diz assim, ó, guarde a espada. Por quê? Porque Pedro estava tentando proteger Jesus, sem compreender o governo de Deus sobre aquela situação. Nem toda reação agressiva é autoridade. Algumas são apenas medo disfarçado de coragem. Quando uma pessoa, por exemplo, te critica, a pessoa faz uma crítica para você e você imediatamente reage assim. Você não sabe nada sobre mim, você não sabe nada da minha vida, não. Parece força, não é? Mas pode parecer um medo de ser confrontada. Porque a pessoa está te fazendo uma crítica. Você tem que ter sabedoria para responder. Autoridade nesse caso aqui seria você ouvir, avaliar e responder com equilíbrio.
Mas quando você responde de uma forma que parece que você está reagindo ao que ela falou, né? Tipo, ai, você não sabe de nada, você não sabe nada da minha vida. Você está parecendo que você está com medo de ser confrontada. Quando alguém te desrespeita, a pessoa te trata mal e você humilha de volta. Você pensa assim, ó, comigo é assim, bateu, levou. Tem gente que é assim, né? Bateu, levou, comigo é assim, não leve desaforo para casa. Mas talvez essa pessoa, ela tem medo de parecer fraca. A autoridade seria ela colocar limite, sem precisar destruir a outra pessoa. Entendeu? É ela ter sabedoria de colocar limite, mas não precisar destruir o outro. E tem gente simplesmente incapaz de controlar o próprio temperamento. Jesus, ele redefine a autoridade. A autoridade não é eu consigo fazer você me obedecer. A autoridade é eu consigo permanecer obediente diante a Deus, mesmo quando você não obedece a mim. Uau! Olha que lindo, eu consigo permanecer obediente a Deus, mesmo quando você não obedece a mim. Sabe o que significa? Significa controle. Porque controle exige que o outro muda. E a autoridade interior permite que você permaneça firme, mesmo quando o outro não muda. Então, isso daqui é muito poderoso. É muito poderoso, porque você está controlando a si mesma. Você está controlando a si mesma. Você está se dando autoridade nesse momento. Vamos lá para Atos 19, os filhos de Seva. Quando a pessoa tenta usar uma autoridade que não possui. Lembra disso? Os filhos de Seva tentam usar o nome de Jesus. Eles falam assim, ó, eu vos ordeno em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí o Espírito responde assim, ó, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Eles estão falando de Jesus como alguém que observaram Paulo fazer, né? Eles viram Paulo expulsando demônio, eles perceberam que o nome de Jesus tinha autoridade, e eles tentaram ali reproduzir o método. Certo? É alguém como assistir a um policial dando uma ordem e pensar assim, ah, eu vou usar as mesmas palavras que ele usou. Só que existe um problema. Você pode repetir a frase sem possuir a autoridade daquele que pronunciou a frase. A autoridade não é uma fórmula, não. Eles descobriram a linguagem da autoridade, mas eles não possuíam a legitimidade da autoridade. Isso aqui é muito atual, né? Porque hoje você vê as pessoas falando assim, ó, eu repreendo em nome de Jesus, eu determino em nome de Jesus, eu ordeno em nome de Jesus. Mas essas palavras corretas podem não produzir nada, porque elas não produzem automaticamente autoridade espiritual. Você, para exercer a autoridade espiritual, tem um progresso. Entende? Eles tentaram aqui exercer uma autoridade que não respondia à sua relação com a autoridade. Usar o nome de Jesus é muito diferente de pertencer a Jesus. Vamos voltar para o texto de Lucas 10. Jesus percebe que os discípulos ficaram fascinados com o poder, né? Eles expulsaram os demônios no nome do Senhor. Então, Jesus percebe isso, que os discípulos ficaram fascinados com o poder. Aí, ele diz assim, não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Por que Jesus faz essa correção? Por quê? Eu vou falar aqui o que está acontecendo muito hoje, vocês podem até me corrigir, se vocês não concordarem. Existe um perigo. Você pode começar a amar mais a manifestação da autoridade do que o Senhor que deu a autoridade. Isso é perigoso. Uma pessoa começa assim, ó, eu expulso, eu determino, eu tenho autoridade, eu tenho poder.
E quem sai do centro? Devagarzinho, assim. Quem vai saindo do centro? Cristo vai saindo do centro. Cristo vai saindo do centro. Agora eu vou ensinar uma coisa que quase ninguém ensina. Autoridade não é representação. Quando o embaixador fala oficialmente, ele não está falando em nome de si mesmo. Ele representa um governo, certo? Se ele inventar suas próprias ordens, ele deixou de representar corretamente, certo? O que isso significa? Quanto maior a autoridade, maior a necessidade de alinhamento com aquele que você representa. Ponto, acabou, já poderia parar por aqui. Quem entendeu? Quem entendeu? Vou repetir. Quanto maior a autoridade, maior a necessidade de alinhamento com aquele que você representa. Eu vou falar uma coisa aqui. Se você não está alinhada com o Senhor, se você não está em obediência com o Senhor, o demônio vai olhar para a tua cara e vai rir quando você tentar expulsar ele. Ele vai falar: quem é você, meu querido? É como aconteceu aqui com os filhos de Seva. Eu conheço Jesus. Eu conheço Paulo. Já ouvi falar de Paulo. Quem que é vocês? Porque não adianta olhar uma pessoa orando, expulsando em nome de Jesus e achar que você vai fazer isso em casa e que vai funcionar. Não é assim que funciona. A autoridade espiritual é um progresso. Você precisa se alinhar com o Senhor. Existe um caminho. Existe um caminho. E isso explica por que Jesus passou tanto tempo ensinando caráter antes de enviar as pessoas. Porque Deus não quer, gente, apenas pessoas com poder espiritual. Ele quer pessoas capazes de representar corretamente o caráter de Cristo. Isso é sério. Está usando o nome do Senhor. Se Deus... Vamos pensar numa pergunta terrível aqui agora, olha só. Se Deus me der mais autoridade, isso vai me tornar mais parecido com Cristo ou apaixonada por mim mesmo? Porque poder não transforma caráter. Muito pelo contrário, poder revela caráter. Dá autoridade aí para uma pessoa que você vai descobrir quem que ela é. Dá influência, dá dinheiro, dá o microfone, dá os seguidores, dá uma posição para ela que você vai descobrir quem que ela é. Então, necessariamente, você precisa revelar aquilo que está escondido quando você tem autoridade. Por isso que Jesus ensina primeiro: sede meus discípulos, e depois ele ensina: ide. Então, primeiro identidade, depois autoridade, primeiro presença, depois missão, primeiro caráter, depois influência. O Senhor ensina primeiro. Primeiro, o Senhor ensina sobre a identidade, para depois ele enviar os discípulos. Quem está compreendendo aqui? Sede meus discípulos. Agora vamos aplicar a nossa vida a isso aqui. Você quer autoridade sobre o medo? Você quer autoridade sobre o medo? Vocês já entenderam, no início eu já falei aqui, que o demônio, ele domina tudo e todas as coisas. Ele tem domínio sobre, ele tem poder, né? Beleza? Então você quer autoridade sobre o medo? Comece não permitindo que o medo escolha sua obediência. Quer autoridade sobre a tentação? Comece não negociando com aquilo que você sabe que precisa abandonar. Quer autoridade sobre a acusação? Conheça a graça de Cristo. Quer autoridade sobre a manipulação? Aprenda a dizer não. Tem gente que diz não, mas ela não consegue não justificar. Ela já fala assim, ó:
Eu não fiz isso. Nossa, não posso porque isso. Eu não posso porque. Por que, fulano, você só não fala não? Porque se eu só falar não, a pessoa fica chateada, então eu tô explicando. Para. Isso é manipulação. A outra pessoa está manipulando você inconscientemente, você não percebe isso. Quer autoridade sobre ressentimento? Entrega a justiça para Deus. Quer autoridade sobre necessidade de aprovação? Aprenda a permanecer fiel nas coisas que você quer fazer, mesmo quando ninguém está aplaudindo. Quer fazer uma live? Tem uma pessoa? Permaneça. Quer fazer uma apresentação, mas tem vergonha? Vai, estude e faça. Quer fazer uma pregação, mas tem medo de ninguém assistir, de ninguém ir? Seja fiel com quem está ali. Entende? A autoridade que você não exerce dentro de você não será compensada pelo tanto de oração contra aquilo que está fora de você. Se você não consegue governar sua língua, por exemplo, não adianta você falar 10 minutos sobre governar o inferno. Se você não consegue governar sua ira, não adianta você falar sobre autoridade espiritual. Se qualquer crítica destrói sua identidade, você ainda precisa aprender sobre identidade. Então, é por isso que o Senhor primeiro ensina identidade, caráter, aprender a ser discípulo, para depois você ter a autoridade espiritual. Porque o primeiro território da autoridade é você. Não é seu vizinho, não é sua família, não é seus inimigos, não são os demônios, é você. Domínio próprio é fruto do espírito. Algumas pessoas que estão aqui já fizeram essa aula comigo, do domínio próprio e do fruto do espírito. E isso significa o quê? Significa que o Espírito Santo, ele não veio apenas para fazer coisas através de você. Ele veio para colocar ordem dentro de você. Aí, vamos continuar aqui. Quando Lucas fala assim, quando Lucas 10:19, pode abrir aí. Quando diz assim, quando o Senhor diz assim, sobre todo o poder do inimigo. Ou seja, o inimigo tem poder, né? Mas ele está te dando autoridade sobre todo o poder do inimigo. Então não leia apenas assim, eu tenho poder contra Satanás. Não leia assim, tá? Porque o poder do inimigo não é soberano. Isso é diferente. O inimigo possui poder? Sim, mas não possui senhorio absoluto. Cristo é o Senhor, a gente já falou sobre isso. Então, isso muda a sua postura, né? Muda a sua postura. Você não precisa viver em pânico, porque você sabe que você tem autoridade. Mas você tem autoridade como? Como? Primeiro você vive em sobriedade, em discernimento, depois a autoridade. Certo? Satanás, gente, parece vencer as coisas. Por que ele parece vencer? Porque Jesus está preso aqui. Jesus está humilhado, ferido, pregado, morto. Essa parte aqui é quando nós chegamos na cruz, né? Mas Colossenses 2,15 revela que justamente ali Cristo despojou os principados e potestades. Olha só, a maior vitória do reino parece aos olhos humanos a maior derrota. Isso nos ensina o quê? Que a autoridade não precisa parecer vitória imediatamente aos olhos das pessoas. Porque às vezes obedecer a Deus parece perder. As pessoas quando falam assim, ser cristã é difícil demais, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, parece perder, né? Perdoar parece perder. Não se vingar parece perder. Dizer não parece perder. Abrir mão parece perder. Esperar parece perder. Mas no reino de Deus, gente, isso não mede vitória, não. Gente, isso não mede vitória. Então, a autoridade de Cristo na sua vida pode aparecer assim, ó.
Você poderia retalhar, mas não retalha. Você poderia mentir, mas não mente. Você poderia manipular, mas não manipula. Vocês estão conseguindo entender? Você escolhe o silêncio. Quando você expulsa um demônio, ninguém vê, às vezes, um demônio saindo, ninguém cai no chão, ninguém grita. Não existe espetáculo nenhum, mas está acontecendo algo extraordinário. O mal perdeu o direito de determinar a resposta. Isso é autoridade. Tem pessoas que o demônio não se manifesta mesmo, não. Um arroto que ela der, o demônio está saindo. Uma abrição de boca que ela der, o demônio está saindo. Não é assim que funciona no mundo espiritual. A pessoa, para manifestar, tem que estar com uma legião, tem que estar realmente assim, fraca de tudo para ser dominada a esse ponto. Não é assim que. Nem tudo é espetáculo. Agora, como é que você faz uma pergunta? Quem gosta das perguntas? Vamos para as perguntas? Anota aí no caderninho. Em vez de você perguntar assim, eu tenho autoridade? Porque assim não, você não vai saber, né? Eu tenho autoridade, não seria essas as perguntas, ok? Para você saber se você tem autoridade, você vai se perguntar assim, ó. O que ainda consegue me governar? Qual emoção costuma decidir por mim? É a ansiedade, a depressão, eu fico nervosa, eu fico irritada, a ira. Qual a emoção costuma decidir por você? Ai, Lu, eu perco a paciência com meu filho. Essa emoção ainda está decidindo por mim. Qual pessoa consegue me tirar do centro de Cristo em segundos? Qual pessoa consegue me tirar do centro de Cristo em segundos? Que tentação ainda negocia comigo? Que tentação ainda negocia comigo? Onde minha necessidade de aprovação é maior que minha obediência? Onde estou tentando controlar aquilo que deveria entregar a Deus? Eu vou sugerir uma coisa para vocês. Eu faço as perguntas aqui no meu ritmo, vocês vão pensando aí, e depois eu colo as perguntas no grupo. Porque aí vocês vão poder refletir melhor, né? Porque aí vocês vão poder refletir com calma, anotar e pensar com mais calma. Beleza? Então agora eu vou falar e vocês já vão pensando aí. Mas eu vou copiar aqui, vou colocar lá no grupo para vocês fazerem no caderno, tá bom? Então vamos continuar aqui. Onde estou tentando controlar aquilo que eu deveria entregar a Deus? Minha autoridade está produzindo caráter ou arrogância? Eu quero representar Cristo ou eu quero ser reconhecida como alguém poderosa que expulsa demônios, que tem autoridade no mundo espiritual? Talvez, gente, vocês tenham chegado aqui hoje pensando assim: eu preciso aprender a usar minha autoridade. Eu quero aprender Lucas 10, eu quero aprender, né? Mas talvez a pergunta de Deus seja assim: você já aprendeu a viver debaixo da minha autoridade? Você já aprendeu? Por que eu estou falando isso? Que é para você até se perguntar sobre você chega nos lugares com uma formação do que você quer aprender, ou se você vai realmente com o coração aberto para aquilo que Deus quer falar com você. Porque tem gente que lê um título e fala assim: ah, eu vou falar sobre, vou dar um exemplo aqui sobre as aulas que a gente teve recentemente, né? Que foi sobre a oração. Como orar 1 hora direto e acessar o Santo dos Santos. Teve pessoa que me chamou no privado que falou assim: Lu, vou falar uma coisa para você. Quando falou o tema oração,
Eu falei assim, eu vou porque é a aula da Lu, mas eu já fui assim, já assisti tanta aula de oração. E aí foi totalmente diferente. A aula foi totalmente diferente. Então, assim, a gente conseguiu entender o que falar durante a oração. A oração passa tão rápido que você não sente que você está orando uma hora. A gente entendeu porque algumas pessoas oram só 15 minutos e para, porque a mente já está em outros pensamentos. Então, assim, enfim, foi uma aula diferente. E às vezes o título, né, Autoridade em Cristo, talvez não viria ninguém, ou talvez viria o que teria que estar aqui, mas talvez muitas pessoas deixaram de vir porque estava autoridade em Cristo. E se eu tivesse falado da autoridade para expulsar demônios, talvez a pessoa viria. Mas a intenção não é essa. A intenção e a pergunta que é para vocês se refletirem hoje é: você escolhe as coisas que vocês vão participar de acordo com o tema, ou vocês vão dispostos a aprender a palavra do Senhor, independente, porque sempre o Senhor tem algo a nos falar. Então, a pergunta sobre o dia de hoje, que Deus está fazendo para você é: você já aprendeu a viver debaixo da minha autoridade antes de você querer usar a autoridade para expulsar demônios? Porque quem não sabe se submeter, não sabe exercer autoridade. Quem não sabe obedecer, não sabe representar. Quem precisa controlar todos ainda não aprendeu o domínio próprio. Quem precisa provar que é poderoso ainda não aprendeu de onde vem o poder. Gente, Jesus não lhe deu autoridade para que você se torne maior. Ele lhe deu autoridade para que você permaneça de pé, sem se tornar aquilo que está enfrentando. Essa é a verdadeira vitória. A autoridade em Cristo não é a capacidade de controlar o mundo ao seu redor, não. Muito pelo contrário, é liberdade. É liberdade de não permitir que o mundo ao seu redor controle quem você é em Cristo. Então, quando uma pessoa acha que você está perdendo muito por ser cristã, ela não tem noção do que ela está perdendo, do que ela está perdendo. Jesus ainda diz assim, alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Então, alegrai-vos antes por isso. Porque diante do inferno, ele já sabe a quem você pertence. Eu vou falar uma coisa para vocês. Para você ter autoridade em Cristo, você precisa, primeiro, obedecer a Deus, obedecer e submeter a Ele. Você precisa fazer isso. Não importa o que as outras pessoas, não importa nada, só importa Cristo. Porque para você salvar a sua alma, você tem que estar em obediência. Ponto. Primeira coisa é isso. Lu, mas essa parte da minha vida eu ainda não resolvi. Lu, mas eu ainda estou em fornicação. Lu, mas eu ainda estou idolatrando. Lu, mas eu ainda estou fazendo isso. Então não adianta, não adianta. A realidade é essa, não adianta. Entende? Não adianta. Ou você obedece à Bíblia, o que o Senhor manda, ou o seu nome ainda não está escrito lá. E para você ter autoridade, essa é a primeira coisa que precisa ter. A segunda coisa que precisa ter é você ter confessado, renunciado todas as coisas de maldição hereditária, tá? Por quê? Porque você precisa se libertar do que os seus antepassados levantaram de altar. Então você tem que quebrar esses altares e levantar um altar para o Senhor, porque quando você também quebra os altares do inimigo e deixa vazio, aí o inimigo toma conta. Você tem que deixar claro, por exemplo, vamos supor, eu limpei a minha casa. Eu limpei a minha casa de todos os ídolos, de todas as imagens, de todos os elementos, de todos os amuletos, de todas as coisas que não agradam ao Senhor, livros, qualquer coisa. Ok? Se eu agora não levanto um altar para o Senhor, como que eu vou levantar altar para o Senhor na minha casa? Oração, jejum, som do chofar, louvor,
palavra todo dia, joelho no chão, se eu não declaro essa casa pertence ao Senhor, o que eu joguei fora, o que eu falei que eu me libertei, orei e tal, o lugar tá vazio. Uma hora, se eu não tiver autoridade dentro da minha casa, uma hora chega uma galerinha aqui, vamos fazer um churrasco, vamos embora beber, vamos embora fazer acontecer aqui dentro. Mas se eu atuo como uma libertadora do Senhor, que age num ministério de libertação, eu tenho que dar exemplo. Eu não posso abrir brecha para o inimigo. O meu altar lá atrás foi levantado pelo meu pai, que era um alcoólatra. E se meu pai era alcoólatra, meu pai já levantou um altar. Acabou, pronto. Ou eu quebro esse altar da minha família, ou eu continuo passando para as minhas gerações. Então, é a gente que decide o que a gente vai fazer. Então, primeira coisa que você tem que fazer depois é isso: quebrar a maldição hereditária, confessar, renunciar todo altar de todas as coisas, de aborto, de droga, de homossexualismo, de tudo, gente, de tudo, sabe? De tudo. Aí é muita coisa para poder estar falando aqui agora. Depois que você fizer isso, você precisa conhecer o mundo que você está indo enfrentar. Porque não é simplesmente expulsar, sai em nome de Jesus. Você vai ter retaliação. Se você não tiver com as portas fechadas da tua vida, você vai ter retaliação. Você vai ter, não, por exemplo, eu me levanto aqui pelo grupo. Eu me levanto aqui para orar para todo mundo. Eu vou orar aqui hoje, por libertação para vocês. Se eu já não tiver me revestida da armadura de Deus, se eu não tiver com brechas fechadas, como é que eu vou orar por libertação na vida financeira se a minha vida não tá, eu tô com o nome sujo, tô endividada, tô cheia de dívida para pagar, tô cheia de problemas, não posso fazer isso. Como é que eu vou orar para libertação de alguma área da tua vida? Vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo como é que eu vou orar para uma pessoa, para qualquer área da vida dela, se a minha está errada? Como é que eu vou orar por santidade, para o Senhor fazer e acontecer na vida daquela pessoa, se eu não ando em santidade? Não posso fazer isso, porque vai sobrar para mim. Vai sobrar para mim. Eu posso querer fazer bonito aqui para vocês, mas eu vou pagar por isso. Eu vou pagar feio por isso. Então, a primeira coisa, eu preciso fechar as brechas da minha vida. Para eu querer expulsar qualquer tipo de espírito maligno de qualquer lugar, eu preciso fechar as brechas. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Vale muito a pena você ter essa autoridade. Porque é na hora, gente. É na hora. É uma mosquinha que entra na minha casa e eu já sei do que se trata. E eu já falo assim, ó, sai da minha casa agora em nome de Jesus. É na hora. Então é muito maravilhoso você ter essa autoridade, porque você tendo essa autoridade é como você declarasse assim, ó, no mundo espiritual, gente, aquela ali já pertence a Cristo. Não adianta ficar mexendo com ela não. Ali você está perdendo tempo. Aquela ali já pertence ao Senhor. Entende? Claro que vai vir batalhas e vem, viu? Não é brincadeira não. Mas não permanece. Não permanece. Então, mas depois eu vou abrir aqui para vocês falarem sobre esse tema, tá? Vamos orar? Vocês entenderam a aula de hoje? Seja bem-vinda, Viviane, querida, Landa, coloquem a autorização de vocês. Eu vou explicar, Viviane, eu oro no coletivo. Então, se você quiser que eu ore pela tua vida, você coloca no comentário ou você fala para você mesma. Eu, Viviane, autorizo Lucineide Pagano a orar por mim, por todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Porque a gente só autoriza quando a gente pede uma pessoa para orar por nós. É como se eu falasse, Josi, ora por mim, eu estou autorizando ela a orar, né? E como eu oro no coletivo, tá? Se você quiser, você não precisa escrever, você pode só falar aí, tá tudo certo, tá bom? Eu vou orar por vocês agora, em nome de Jesus. Amém? Pode só falar, tá, pessoal, quem quiser, tá?
Meu Senhor e meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, nós entramos agora na Tua presença, Senhor, não confiando na nossa própria força, mas confiando naquele que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Antes de qualquer coisa, Pai, nós te pedimos, Senhor, envia teus santos anjos para nos proteger, Pai. Envia teus anjos guerreiros, anjos desembainhados com espada de fogo, anjos mensageiros, anjos de fogo, Pai, anjos guerreiros. Vai entrando, Senhor, com teus anjos na casa de cada pessoa que está aqui presente. Vai entrando em cada mente, em cada coração. Que eles estejam ao nosso redor, à nossa frente, atrás de nós, sobre nossas casas e sobre tudo aquilo que o Senhor colocou sobre os nossos cuidados, sobre as pessoas a quem amamos. Guarda a nossa entrada, a nossa saída, guarda a nossa casa, livra-nos de todo mal, de toda armadilha, de toda seta lançada contra nós. Nós nos revestimos agora da armadura de Deus sobre nossas vidas. Nós colocamos o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito e as botas do Evangelho da paz. Senhor, nos reveste com teu poderoso sangue, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós reconhecemos que a nossa autoridade não vem de nós mesmos. Ela vem de Cristo. Por isso, em nome de Jesus, nós nos posicionamos espiritualmente agora. A tua palavra em Lucas 10:19 diz: eis que vos deis autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano. Então, Senhor, nós recebemos essa palavra pela fé. Senhor, nós recebemos pela fé, Pai. Se nós nos esquecemos de quem nós somos, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor. Eu já quero te pedir perdão, Pai. Nos perdoa por aceitar viver como derrotados quando já fomos lavados pelo sangue. Nos perdoa por nos calar quando o Senhor nos chamou para declarar. Nos perdoa por correr do inimigo quando já temos autoridade para pisar sobre ele. Nos perdoa, Senhor, para viver como mendigos espirituais quando o Senhor nos chamou de filhos e herdeiros do reino. Nos perdoa, Senhor, por todas as coisas que nós fizemos que não agrada o teu coração, que não agradou o teu coração, pelas coisas que o Senhor já falou para largar e ainda permanecemos. Nós te pedimos perdão, Pai. Hoje nós reconhecemos que nos calamos diante de muitas guerras, que nós ficamos passivos, que nós escondemos, que nós acreditamos que não podíamos. Mas a tua palavra diz que nós temos autoridade sobre serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Então, Pai, em nome de Jesus, ativa dentro de nós. Ativa dentro de nós, Pai. Levanta um exército que não foge da guerra, Senhor. Nós não vamos nos curvar ao medo, Pai. Não vamos nos intimidar diante das circunstâncias. Não vamos permitir que aquilo que se levanta contra nós determine aquilo que vamos acreditar. Em nome de Jesus, nós declaramos que todo poder contrário à vontade de Deus perde espaço agora. Toda obra das trevas seja repreendida agora. Toda palavra maligna lançada contra nós seja anulada agora, em nome de Jesus. Toda seta, toda armadilha, toda opressão, toda tentativa de trazer confusão, de trazer medo, desânimo, destruição, sejam quebradas pelo poder do nome de Jesus. Onde houver qualquer influência contrária à tua vontade, Senhor, que seja desfeita pelo poder do nome de Jesus. Nós repreendemos todo o mal que tente alcançar nossas vidas, nossas famílias, nossos relacionamentos, casamentos, nossos filhos, nossa saúde, nosso trabalho, nossos negócios, nossas finanças, nossos projetos, nossos ministérios, nossa vida emocional, sentimental, nossa mente, nosso sono, nossa paz, nosso futuro, em nome de Jesus, repreendemos agora. Em nome de Jesus. Nós repreendemos toda prática de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria, de ocultismo, de adivinhação, de invocação de espíritos, de encantamentos, de maldição, de consagração, toda prática espiritual que não procede de Deus, pela autoridade do nome de Jesus, eu te repreendo agora.
tudo aquilo que tenha sido direcionado contra nós, seja por palavras, por intenções, por rituais, por qualquer outra prática, nós entregamos diante do Senhor e declaramos que não terá autoridade sobre aquele que pertence a Cristo. Não tem autoridade sobre aquele que pertence a Cristo. Toda obra das trevas seja repreendida agora, em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus. Toda tentativa de impedir aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas seja frustrada. Toda tentativa de impedir aquilo que Deus está fazendo seja frustrada. Senhor, guarda a nossa porta, guarda as nossas portas, Pai, os nossos caminhos, Senhor. Guarda nossos lares, Pai, nosso pensamento, nossos sonhos, nossos relacionamentos. Guarda nossos filhos, guarda nossos negócios, nossos recursos, Senhor. Guarda aquilo que nós colocamos em nossas mãos para realizar, Pai. Se houver alguma área da nossa vida em que tenhamos dado espaço ao pecado, à desobediência ou a qualquer prática que não te agrada, Pai, traz-nos consciência, Senhor, traz-nos ao arrependimento, Pai, à transformação, Senhor. Nós não queremos viver com medo do mal, nós não queremos viver debaixo da tua autoridade. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos viver debaixo da autoridade de nenhuma pessoa, de nenhum inimigo, de nenhum nome que não seja o teu. Nós não queremos viver debaixo de nenhuma autoridade que não seja o nome de Jesus. Nós repreendemos e destruímos toda oração contrária ao nome de Jesus que vem para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos. Porque a nossa confiança está no Senhor. Nossa confiança está no Senhor. Nós declaramos que nenhuma prática de feitiçaria, nenhum encantamento, nenhuma maldição, nenhuma obra espiritual contrária à tua vontade terá domínio sobre nós. Jesus Cristo é a nossa proteção, Jesus Cristo é o nosso Senhor, Jesus Cristo é a nossa autoridade. Senhor, dá-nos discernimento para reconhecer o que vem de ti e o que não vem, Pai. Não permita, Senhor, que nós ficamos confundidos com a autoridade espiritual pela força humana. Não permita, Pai, que nós tenhamos autoridade, firmeza, sem perder a humildade, sem perder a dependência do Espírito Santo. Senhor, nós declaramos que as nossas casas pertencem a Ti. A nossa mente pertence a Ti, Pai. As nossas vidas, os nossos futuros pertencem a Ti, Senhor. E aquilo que Deus estabeleceu para nós não será destruído pelo inimigo. Se houver alguma porta que tenhamos aberto por ignorância, por pecado, por desobediência, por escolhas erradas, Senhor, mostra-nos agora e dar-nos arrependimento verdadeiro, Pai, para fechar aquilo que precisa ser fechado. Pede agora ao Espírito Santo que te mostre qual área precisa ser fechada, qual área precisa ser abandonada, qual área precisa de obediência do Senhor. Senhor, nós renunciamos aquilo, nós renunciamos agora tudo que não está de acordo com a tua vontade, Pai. Nós renunciamos agora tudo que não está de acordo com a tua vontade. Nós renunciamos, Pai, ao medo, à incredulidade, à mentira, à vingança, à amargura. Nós renunciamos a toda dependência que nos afasta de Ti, seja rede social, seja pessoas, seja idolatria, toda dependência que nos afaste de Ti, Pai. Nós declaramos juntos, Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Espírito Santo governa os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas decisões, as nossas atitudes. Coloque em nós uma autoridade que nasce da intimidade contigo, Espírito Santo. Porque nós não queremos apenas falar sobre poder, nós queremos viver debaixo da tua presença. Nós repreendemos agora todo espírito de medo, toda amarração espiritual, toda opressão emocional, todo ciclo de derrota, toda palavra maldita lançada contra nós, todo espírito de silêncio espiritual, toda cegueira que nos impedia de enxergar o poder que temos em Cristo. Em nome de Jesus, cai por terra agora.
Agora, em nome de Jesus, nós expulsamos, nós quebramos, nós cancelamos todo o levante do inferno contra nossas vidas. E quando não soubermos, Pai, o que fazer, lembra-nos de que não estamos sozinhos. Nós nos posicionamos debaixo da autoridade de Jesus Cristo e nós declaramos juntos: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nenhuma arma preparada contra nós prevalecerá. Nós pertencemos a Cristo, a nossa casa pertence, a nossa família, os nossos caminhos pertencem a Cristo. Toda a glória, toda a honra, todo o poder pertence somente a Ele, somente ao Senhor. Pai, nós entregamos tudo nas tuas mãos, Senhor. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, Senhor. Eu quero te apresentar esse grupo, Pai, em nome de Jesus. Eu quero te apresentar todas as pessoas que o Senhor colocou aqui, todas as pessoas que o Senhor chamou para essa oração, para esse estudo. Eu quero colocar a vida de cada um, Pai. Eu quero colocar a vida da Nayara, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, trazer libertação para todas as áreas da vida da Nayara, para tudo aquilo que ela precisa abandonar, Senhor. Senhor, confronta a tua filha. Traz revelação, Pai. Tira toda cegueira espiritual, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Tira toda incredulidade, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero te pedir, Pai, pela vida da Arlene, Senhor. Da Ariane, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Traz libertação para a vida da Ariane. Traz libertação para a família dela, Senhor. Traz libertação para toda enfermidade, Pai. Para tudo aquilo que ela vem vivendo, Pai, que não provém de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero te pedir libertação para a Juliane, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha, Pai, libertar toda a área da vida emocional dela. Toda a área da vida emocional, toda a área, Pai, de necessidade, de aprovação, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer libertação por todas as áreas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero te pedir pela vida da Melanie, Pai, em nome de Jesus, Pai, traz libertação para a vida da tua filha, para a vida do filho dela, Pai, para todas as áreas que ela precisa, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Traz libertação, Senhor. Traz libertação para tua filha, Senhor, principalmente, Senhor, para aquela área que ela vem lutando, Pai, que ela tem medo, Pai, em nome de Jesus. Tira todo o medo da vida da tua filha, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço pela vida da Andresa, Pai, que o Senhor possa agir poderosamente, Pai, trazendo libertação para toda a área que está presa na vida da tua filha. Traz libertação, Senhor, para todas as áreas, Pai, para o emocional, Pai, para o espiritual, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu quero te pedir pela vida da Marjorie, que o Senhor possa, Pai, trazer a libertação espiritual na vida da tua filha, que o Senhor possa, Pai, trazer a libertação em todas as áreas da vida dela, Pai, na saúde, Pai, no emocional, Senhor, na necessidade, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, tira todo medo, Senhor. Tira todo medo em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero te pedir pela vida da Nair, Senhor, para trazer libertação, Pai, para todas as áreas da vida da Nair, Senhor. Traz libertação, Pai, para toda tristeza, para toda depressão, Senhor. Traz libertação para a área emocional dela, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Quebra toda maldição hereditária, Senhor. Quebra todo ciclo, Pai. Todo ciclo, Pai, de herança que hereditária, Senhor, que vem da família dela, Pai. Tira toda tristeza, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir pela vida da Josiane Souza, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, traz libertação para todas as áreas da tua filha, Senhor. Traz libertação, Pai, para tudo aquilo que ela precisa, Pai, para que ela venha se levantando, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Afasta dela toda inveja, Pai. Afasta dela, Senhor, toda inveja, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, posiciona a tua filha, Pai, dê coragem, dê autoridade, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir pela vida da Alanda, Senhor, por todas as áreas da vida dela, Pai, traz libertação para a tua filha, Senhor. Cuida da saúde da tua filha, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço por todas as áreas, Pai. Te peço pela área financeira, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te peço pela tua filha Viviane, Senhor. Em nome de Jesus, Pai.
Eu te peço que traz, Pai, libertação para todas as áreas da tua filha Viviane, Senhor. Eu te peço que traz libertação, Senhor, para a área sentimental, Pai, para a área emocional, Pai, para a área mental, Pai, em nome de Jesus. Tira toda a ansiedade, Pai. Tira toda a mente acelerada, toda a tristeza da alma, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, age em todas as áreas da vida da tua filha, Pai, no financeiro, no emocional, em todas as áreas que ela precisa, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te entrego, nós te entregamos, Pai, nossos despojos, Pai, nossas armaduras, Senhor. Lava nossas armaduras, Pai, com teu sangue poderoso, Pai, com água, com fogo, Pai, em nome de Jesus. Que o inimigo não encontre rastreio nenhum, Pai, para vir, Pai, até nós. Nos cubra, Pai, com teu manto de invisibilidade, que o inimigo não nos enxergue. Coloque sobre nossa casa uma muralha de fogo, Pai, que o inimigo não se atreva a entrar aqui, Pai. Coloque teus anjos com espada desembainhada nas nossas portas, Senhor, em nome de Jesus. Que todas as pessoas que entrarem aqui, Senhor, entrem, Pai, purificadas. Que todo espírito maligno que acompanha essas pessoas permaneçam do lado de fora. E que ao sair elas saiam abençoadas, porque essa casa pertence ao Senhor, a nossa casa pertence ao Senhor. Pai, nós selamos essa oração, nós selamos esse estudo com o sangue do Cordeiro. Selamos tudo que foi colocado diante de Ti nessa oração, Pai. Nós cobrimos e selamos pela fé com o precioso sangue de Jesus. Cubra nossas vidas, Pai. Cubra nossos filhos, Senhor, a nossa casa, a nossa família, nossos caminhos, tudo o que leva o nosso nome, tudo o que nos pertence, Senhor. Nós selamos essa oração no sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém e amém.